Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre outras doenças do couro cabeludo. Até então a gente vinha falando sobre a calvície, que é uma doença genética, e agora nós vamos entrar em outros aspectos. Existe um tipo de calvície que ela é chamada de calvície areata. O que é isso? Isso é uma calvície que não é necessariamente que nem a calvície genética, que o cabelo cai, digamos, e é definitivo, né? Porque não tem um tratamento muito eficaz no caso da calvície genética. Ela é uma calvície que não é uniforme, ela pode aparecer em vários locais. E por causa do formato dela, ela tem um formato redondo. Ela é uma calvície que normalmente tem formato arredondado ou ovalar, elíptico. E por causa disso, muitas pessoas acabam confundindo com micose e fazem um tratamento errado. Esse tipo de calvície, ela é uma calvície que ocorre por problemas de ordem emocional. Não se sabe exatamente por que ela acontece. É mais comum de acontecer nos homens, mas a gente observa também em mulheres. Pode acontecer tanto na região do couro cabeludo, mas em homens é comum acontecer na barba. E quando isso acontece, ela tem uma característica bem peculiar. Se você passar o dedo na região onde tem esse tipo de calvície, você percebe que a pele está completamente lisa, como se nunca tivesse existido pelo na região. Ela fica bem lisinha. Porque, por exemplo, vamos pensar no caso da barba. Quando a gente faz a barba, fica a marca do pelo. Né? Fica uma região escura onde tem a barba. Aonde tem esse tipo de calvície, a região fica com a cor da pele normal, como se não tivesse pelo nenhum. Ela fica completamente lisa. E pode atingir outras partes do corpo também. Ela não é restrita apenas à região facial ou região de cabelo. Pode ter, às vezes, coceira, e é por isso que ela acaba, muitas vezes, confundindo com micose. Como que a gente pode fazer o tratamento? Acredita-se que essa calvície areata, ela é uma calvície de ordem emocional, então ela é desencadeada por processos imunológicos do nosso organismo. Dessa maneira, a forma mais indicada de se tratar é através com o uso tópico de anti-inflamatórios corticoides, porque eles causam imunossupressão. Junto a isso, você pode utilizar cosméticos que sejam específicos para o crescimento de pelo e de cabelo, para justamente acelerar o crescimento do pelo e do cabelo naquela região. Outra coisa que tem que ser vista é que, como se trata de um problema que tem ordem emocional, então você tem que tentar identificar aonde está essa desordem e corrigi-la. Quando essa calvície ela é muito grande ou muito numerosa, às vezes é até interessante buscar o auxílio de um profissional, como um psicólogo, por exemplo. Porque daí não adianta você passar anti-inflamatório e continuar com o problema psicológico. Então agora nós vamos falar sobre a caspa. Agora nós estamos falando de um problema que tem uma ordem infecciosa. A caspa, então, ela pode ser dividida em dois tipos. A caspa seca, que é a mais tranquila, e a caspa seborreica. Caspa seca, o que ela é, por definição? Caspa seca é quando você tem uma descamação do couro cabeludo e essa descamação ela é seca, então ela se descama e fica parecendo neve. É aquela que você balança o cabelo e você vê os fiapinhos ali da caspa voando. Ela é mais solta, mais pulverizada, por isso mesmo ela acaba sendo mais fácil de detectar. O fio, então, da região, por causa da descamação do couro cabeludo, o fio ele costuma ficar mais fraco, porque a descamação seca, ela indica um couro cabeludo que também está seco. Então, o couro cabeludo seco torna o fio mais frágil.
e na caspa seca, você pode ter queda de cabelo, ok? Pode ter também uma vermelhidão e uma irritação, coceira, que é comum da caspa. Então esses são sintomas comuns. Mas o que pode levar a uma caspa? Pode ser uma causa infecciosa, que costuma ser a mais comum. Quando é a caspa infecciosa, ela acontece por ação dos fungos que nós temos no nosso próprio cabelo e no nosso próprio corpo, como por exemplo, a gente estuda lá na dermatologia um fungo chamado malacésia. E nós temos esse fungo também, que pode ser que você encontre na bibliografia com o nome de Pityrosporum ovale. A malacésia e o Pityrosporum ovale são o mesmo fungo, mas o malacésia ele é um nome mais atualizado. Por que teve essa atualização? Eu sinceramente não sei lhe dizer, mas a gente pode chamá-los por ambos os nomes. Então são fungos que habitam a nossa cabeça e que causam então podem vir a causar a caspa quando nós temos algum desequilíbrio. A caspa seca, ela também pode ter outra origem que não infecciosa. Ela pode ser causada por uma irritação da pele do couro cabeludo. Essa irritação pode ser causada por uso de produtos químicos muito agressivos ou quando você lava o cabelo com uma água excessivamente quente. Aí você tem um ressecamento, você tem uma lesão do couro cabeludo e ele responde com descamação, porque as células das camadas mais externas da pele, elas acabam morrendo e elas vão se descamando em excesso. Por sua vez, a caspa seborreica, ela é uma caspa onde você tem a descamação, só que você tem uma descamação com uma grande produção de oleosidade pela glândula sebácea. Isso faz com que aquele produto que deveria ser da caspa seca, ele se acumule, fique aglutinado e se prenda na raiz, e aí ele fica preso ao fio da raiz. Muitas vezes esse tipo de caspa ela demora um pouco mais para ser detectada, justamente porque ela fica presa na raiz do fio. Então ela vai formar aquela placa amarelada, com aquele aspecto amarelado. E é uma placa dura ali que gruda muitos fios, e na hora de tirar aquela placa, muitas vezes ela pode acabar puxando esse grupo de fios juntos e arrancando o fio. Ela é uma caspa que fica mais presa ao couro cabeludo. Para não dizer que ela não tem vantagem nenhuma, por ter oleosidade, você não tem tanta queda de cabelo, a não ser que caia o cabelo junto com as placas, que ficam muito aderidas ao fio. Normalmente a caspa seborreica, na maior parte dos casos, ela tem uma origem infecciosa. E tanto a caspa seborreica quanto a caspa seca, ela tem o seu tratamento com o uso de antifúngicos quando a origem é infecciosa. Quais antifúngicos nós podemos utilizar? O principal que a gente utiliza é o cetoconazol. O cetoconazol você pode encontrá-lo em qualquer farmácia, a venda é livre e você compra ele na forma de shampoo e utiliza ele então diariamente para fazer esse tratamento. Existe a forma também de loção capilar, que você pode utilizar, do cetoconazol, ou ele também pode ser manipulado. São raros os casos onde é necessário fazer o uso com tratamentos de medicamentos de via oral. Quando a caspa não regride com o uso dessas opções, o indicado é então que se procure um dermatologista para averiguar a real causa da caspa e para tentar identificar o porquê aquele tratamento não está sendo adequado e optar por um outro tratamento. Agora nós vamos fazer uma pausa e nós voltaremos para falar de um outro problema de couro cabeludo, mas não exclusivo de couro cabeludo, que é a psoríase.